apostila, eu estou mostrando para vocês aí o sumário, que vai estar falando aí os elementos da corrente elétrica, as leis da eletricidade, lei de Coulomb, lei de Faraday, lei de Lenz, lei de Ponting, lei de Thevenin, que é as fórmulas aí básicas, os fundamentos da eletricidade na nossa apostila, no capítulo 1, que é um capítulo, né, que é a base ali. A gente vai perceber que muitas vezes essas leis são sobrenomes do pessoal, dos físicos, dos matemáticos, de quem fez descobertas aí no campo da elétrica. A gente vai ver, consequentemente, o histórico da eletricidade lá na página 9, os fundamentos, campo magnético, como é que é essa questão aí das linhas do campo magnético, que a eletricidade ele vai de norte para sul, do polo negativo para o positivo. É necessário ter o DDP, a diferença de potencial, sempre um polo positivo e um polo negativo, né? Quando a gente vai fazer a medição aí de uma bateria, tem um lado positivo, um lado negativo. Quando a gente vai olhar um ímã aí, tem um polo norte, polo sul, tá? E a gente vai ver a questão que a eletricidade, ela está sempre em desenvolvimento, ela está sempre sendo reescrita. Aí a gente colocou aí na atualidade de 2010 para cá as descobertas na área da física que tem envolvido a eletricidade, que foi a questão do nióbio, do hidrogênio verde, do grafeno. Inclusive foi solicitado aí aos alunos, né, que a gente fizesse pesquisas nessa área aí. E eu até peço que vocês coloquem lá, façam uma lista e coloquem lá o que foi pesquisado, tá? As leis e os regulamentos que dizem respeito ali as normas regulamentadoras, NR10, NR18, NR35, NR5410 são as principais num conjunto de várias leis ali. A gente colocou algumas imagens, a questão de simbologia básica, que é o que vai estar constando em projeto, quando a gente for estudar na literatura, né, nos livros próprios aí. Foi colocado também uma atividade analítica para a gente fazer em sala de aula, algo prático, né, para não ficar uma coisa muito teórica, a fim de que a gente possa exercitar o nosso conhecimento ali, tá? E para que tenha corrente elétrica, pessoal, é necessário que tenha no mínimo pelo menos 3 coisas: uma fonte, um gerador de energia, um condutor, né, por exemplo, um gerador, uma pilha, uma bateria, um condutor, o fio, o cabo elétrico, né, e a carga, que é onde a energia vai estar sendo consumida ali, tá? O gerador é responsável, como está escrito aí, por criar essa diferença de potencial, né? O condutor, o meio pela qual a eletricidade passa, e a carga vai ser como vai ser consumida essa energia aí. Aí eu comecei falando da lei de Ohm, né? Que é uma das leis básicas mais importantes aí, que fala do comportamento da corrente elétrica, que fala que corrente é igual a tensão vezes resistência. Coloquei a fórmula lá, né? I é igual a V dividido por R, e a corrente, V é a tensão e R é a resistência. Aí a gente já veio falando da lei de Kirchhoff, a lei de Coulomb, Faraday, a lei de Lenz. Coloquei aí na apostila cada uma delas, conforme vocês podem observar na imagem, tá? Sempre eu coloco lá a aplicação prática, né? Onde é que a gente vê cada um. Coloquei um pouquinho de simbologia aí para que a gente possa ver, tá? E a questão da descoberta da eletricidade começou ali, na antiguidade, né? Quando pele de animais, o pessoal ia comer pele de animais, ficava aquele farelo, e quando se colocava perto de um componente, aquilo ia passando. Então aquilo foi se movendo de lugar, atraía pequenos objetos. Isso foi os primeiros indícios de eletricidade estática, né? A descoberta da eletricidade estática em 1600 gerou o termo eletricidade. Em 1745, um holandês, eles inventaram um dispositivo para armazenar energia estática, né? Isso foi o fundamento das baterias. Benjamin Franklin depois, já no século XVIII, lá estava mexendo lá com a questão de pipa, né? Demonstração da eletricidade. A pipa voltaica em 1800 por um italiano, da questão de uma reação química, questão da corrente contínua. E daí para lá a elétrica teve um desenvolvimento com André Marie Ampère, George Simon Ohm, Michael Faraday, né? Aí veio o telégrafo, veio várias coisas aí, ó. A invenção da lâmpada incandescente por Thomas Edison,
a guerra das correntes. Tem até alguns documentários na Discovery, né, que a gente falou em sala de aula, que a gente pode ver a batalha das correntes, o desenvolvimento da eletrônica no século XIX, principalmente ali em 47, tá? E um dos fundamentos aí da questão da elétrica aí é o campo magnético. Você pega um ímã e você coloca ali uma argola de ferro, né, um elemento bobinal do condutor. Quando você passa o ímã, o marcador do galvanômetro, ele está zerado. Aí, à medida que vai se aproximando, ele vai ter um deslocamento. Quando volta, ele chega até o final, tá? É um solenoide ali, o núcleo de ferro, e o galvanômetro é o instrumento que vai mostrando ali. Aí eu coloquei um pouquinho como é que é o esquema de um transformador, só para a gente entender como é que a questão do campo magnético aí é algo importante, algo que surte efeito. Como é que é lá? Sempre o polo magnético vai de norte e vai para sul, vai de norte e vai para sul, tá? A gente vai ver ali, ó, as unidades, né? A letra H, que sua unidade de medida é o Tesla, e aqui vai... lá, como é que funciona, ó? Que os iguais se repelem e os opostos se atraem, né? O norte, ele não, o campo magnético não é de norte para norte, ele vai sempre de norte para sul, são linhas contínuas, os polos magnéticos, onde vai ter a diferença de potencial. As linhas do campo magnético, elas tornam sempre um loop completo, elas seguem sempre de norte para sul, tá? E essa questão da eletricidade está sendo reescrita ali. Eu falei sobre o nióbio, né, um elemento metálico que tem várias aplicações na indústria. Ele é um supercondutor, tá? E vai ser feita pesquisa aí por alunos aí na área aí, tá bem? Uma das características dele, eu só vou falar que ele é resistente ao calor, ao desgaste, é brilhante, de baixa dureza, condutor, resistente à corrosão. Tem a questão do hidrogênio verde aí, que a gente está se falando muito de sustentabilidade, uma vez que as chuvas são mal distribuídas, não caem nos reservatórios. A nossa matriz energética ela é uma matriz que depende das hidrelétricas para gerar energia, né, nas barragens. Tem um grafeno aí que foi descoberto aí, que está sendo trabalhado, né, o prêmio Nobel aí de 2010 foi ao rapaz que fez pesquisas nessa área aí, ó. Ele é flexível, é bom condutor, é durável, é impermeável, é resistente, é translúcido, é rígido. É um material muito bom aí, tá? Vai ser interessante a gente ver as pesquisas dos alunos, tá? Às vezes os regulamentos que a gente colocou aí, enfatizando aí, entre várias outras, foi a NR10, a NR18, a NR5410, as normas de instalações e serviços elétricos, os procedimentos, da treinamento e capacitação, medida coletiva, documentação teórica, classificação de área e atmosfera, prevenção de arco. Coloquei a imagem aí, o eletricista de linha viva aí, com capacete, com óculos, com luvão, fazendo isolamento, né? E a gente falou aí, ó, um pouquinho da NR10 na página 21, da NR35, da NR5410, tá? E a gente falou também aí, ó, a gente coloquei até a ilustração de um operador numa subestação fazendo leitura. Ele tá com um protetor facial, ele tá com uma roupa ali que é para proteger ele de arco elétrico, né? E eu falei um pouquinho ali o porquê que a questão de imagem, porquê que a questão de simbologia, ela se torna algo importante na elétrica. Por quê? Porque tem várias explicações ali. Facilita a compreensão, estimula a memória, aumenta o interesse e a motivação, facilita a comunicação, apoia o aprendizado, facilita a tomada de decisão, acessibilidade, estimula a criatividade, padronização, tem vários motivos aí. E os estudantes atualmente têm feito um mapa mental que ajuda a memorizar as coisas, né? Tudo funciona ali com a questão do átomo, né? E eu coloquei no mapa mental aí que os prótons têm carga, dos prótons, os elétrons e os nêutrons, né? Os elétrons têm carga negativa, os nêutrons não têm carga, os prótons têm carga positiva. Com sinais iguais eles se repelem, os opostos se atraem. Eu coloquei um pouquinho dos múltiplos, submúltiplos ali da questão dos volts. E pessoal, falando nessas questões de múltiplo e submúltiplo, a gente fica com aquela curiosidade de como é gerada a energia elétrica. Então, e lá no início a gente falou que para ter energia elétrica é necessário um gerador, um condutor e uma carga. A gente ilustrou como é o funcionamento de uma subestação. Tem a geração, a subestação elevadora, as linhas de transmissão
A outra subestação é um elevador por causa das percas, a rede de distribuição, que é aquela que fica nas nossas ruas, onde ficam os 3 fios superiores e a rede 13.800 volts, embaixo ela é transformada em 220, fica normalmente 3 fases, a RST, que a gente representa por essas 3 letras, o neutro e o que a gente chama de controle, que é usado na iluminação pública, por isso 5 cabos. E o consumo, tá? Aí da redistribuição ele vai para o tráfego de BT e o consumo. Eu coloquei aqui, ó, detalhado aqui, olha como é que a simbologia é importante. O que é a rede primária, como é que é o funcionamento dentro dos componentes da subestação. Coloquei um pouquinho ali da simbologia, lá, como é que é importante lá a gente ver os APIs NR6, alguns outros aí, NRs a ser observada. Uma questão da simbologia aqui foi uma instalação que eu coloquei, ó, que ela tem um disjuntor geral, tem um dispositivo de proteção, tem um aterramento aqui, um jump feito lá nos disjuntores, de uma maneira colorida. Coloquei aqui um pouquinho da padronização também, ó. A tomada baixa, de chão, a 30 centímetros do solo, a de meia altura, a uma certa altura, a tomada alta. Coloquei um pouco da simbologia lá, que um fio neutro pode ficar em azul, um retorno em preto, fase em vermelho, e pode ser feito aí o aterramento em verde e amarelo, e também lá como é que é a simbologia em projeto, o fase, o neutro, a proteção, que altera, né, o retorno. E nos diagramas elétricos, pessoal, quando a gente for ver projetos, quando a gente for ver carcaça de motor, a gente vai ver essas simbologias aqui, ó. São só algumas das principais, que a gente não consegue decorar tudo, mas já é o suficiente para a gente aprender bastante coisa. O que é o indutor, o resistor, o capacitor, a eletrônica digital, a eletrônica analógica, a gente vai ver muito isso. O interruptor, que é o faz a ligação, desligação, seccionamento, um fusível, uma indicação de corrente alternada, a corrente contínua, que é 2 barras retas. O instrumento, a gente vai ver em medidas elétricas, que é o amperímetro, o voltímetro, o atímetro, que mede potência, né, as grandezas elétricas aqui, aterramento, a simbologia para transformadores, um disjuntor ali, tá? A fonte de corrente contínua, pilha, bateria, lâmpada, motor, coloquei relé, novamente coloquei a simbologia da elétrica predial ali, tá? Na sala de aula a gente colocou essa atividade aí, 4 formas de se ligar uma lâmpada. De todas as maneiras a lâmpada vai ser ligada, mas tem um método aí, tem um dos jeitos aí que ela é ligada com maior segurança. Tem um jeito aí que a gente faz o seccionamento, a interrupção da ligação com o cabo certo. Tem um jeito aí que a gente coloca o fase num local que tem menos chance de contato com as mãos. Isso tudo a gente viu em sala de aula. O aluno que não conseguir entender pode tirar dúvida, a gente pode tocar no assunto na próxima aula novamente, mas você que perdeu pode, né, se dispor a estudar e a descobrir aí qual das 4 ligações aí é a forma mais segura. Eu coloquei aqui também, observe a imagem abaixo, que é para a gente observar se teve erro, se teve acerto, se está tudo certinho, né? Se está certo aqui, eu puxar do meu disjuntor um cabo neutro para fazer o seccionamento aqui do interruptor. Se está certo esse cabo verde aqui, ó, sendo ligado no fase. O que vocês acham dessa tomada aqui? Se o chuveiro aqui está ligado, está certo eu ligar um condutor no fio fase, um condutor no fio neutro, junto com o neutro eu ligar esse cabo verdinho aqui de aterramento. Vocês já podem se esforçar para interpretar as imagens, porque já está conhecendo um pouquinho de simbologia. A essa altura do campeonato a gente espera que, lendo a apostila, você já tenha dado uma olhada lá nas normas regulamentadoras e já consiga ter esse discernimento aí, tá bem, pessoal? E para forçar ainda mais a criatividade do aluno, para a gente ver, eu coloquei uma medida prática aí, ó, um projetinho, onde alguém tinha um banheiro, uma copa e um escritório, né, um escritório de odontologia, de advocacia. E ele estava fazendo um projeto elétrico. Aí aqui a gente bateu cabeça para entender como é que seriam essas tomadas baixas, de meia altura, alta. A gente pediu pro aluno ver aí como é que passaria as tubulações no teto, ó, de um circuito para outro, ó. Aí a gente pediu para como é que calcula, onde a gente colocaria o quadro de distribuição em sala de aula. A gente pensou a esse respeito, tá? Tomada de uso geral, tomada de uso específica, tubulação, bitola de condutor. A gente colocou um quadro aqui, explicou como é que calcula a questão da potência, a perca, para dimensionar o disjuntor, né, lá
de quantos amperes ia ser o disjuntor. E eu normalmente coloquei ali que a corrente vai ser a potência sobre a tensão, tá? Coloquei aí a seção dos condutores, ó. São tabelas aí que a gente faz aí dos milímetros do cabo, e assim foi a nossa apostila, tá bem? Então, de uma forma muito resumida aí, ó, esse foi o conteúdo que a gente viu em sala de aula. Lógico que não tem como você transformar 6 horas de aula aí em um vídeo de poucos minutos, mas de certa forma aí o objetivo foi entender as principais fórmulas da elétrica, o histórico dela, que ela está sendo reescrita, o que está tendo na atualidade para a gente ser profissionais atuais e dinâmicos. A gente vê as normas regulamentadoras que dizem respeito ao serviço com eletricidade, normas para serviço de eletricidade, trabalho em altura, trabalho na construção civil, normas específicas, simbologia, atividade analítica. Então o objetivo é alinhar o conhecimento da elétrica com norma de segurança, o conhecimento da elétrica com prática, o conhecimento da elétrica com a questão teórica, tá bem? Porque o mercado ele só tem espaço para quem é competitivo, para quem está atualizado, tá bem, pessoal? Então eu espero que isso aí tenha ajudado vocês, tá? E a entender um pouco dessas questões aí. Na próxima aula a gente pode tirar dúvidas, né? Mas eu espero que com a apresentação dos trabalhos a gente possa estar concluindo essa primeira disciplina, tá tirando dúvida, tá aprendendo, tá dando os primeiros passos aí. Espero que vocês estudem a apostila com calma, para fazer perguntas interessantes, para que a aula seja produtiva, porque para mim é um prazer estar compartilhando com vocês conhecimento, tá bem? Forte abraço para vocês, até a próxima aí, muito obrigado aí pela atenção, viu?